Então, o Luiz, que se encontra aqui com a gente, Boa ele é noite. um estudioso, né, da área de educação, trabalha com educação, atua, tem aí alguns projetos, inclusive projetos com cidade, né, com a cidade de São Paulo, que a gente na GV2C vai abraçar junto com ele para gerar alguns aplicativos para esse projeto. Depois era muito legal se o Luiz conhecesse outras pessoas do grupo da área de educação também. E aí ele vai contar para a gente uma experiência muito bacana que tem aqui em São Paulo, que pouca gente conhece, né? E que é ali na favela de Heliópolis. E quando ele começou a me contar sobre o que está sendo feito, os prêmios que essa nova escola teve e tal, eu falei, não, acho que seria muito bacana se você levasse isso para o grupo, né, para que todo mundo tivesse conhecimento desses novos modelos, porque são modelos realmente de futuro, não esse de Heliópolis, como também outros que ele tem visto e está trabalhando em prol desses modelos diferenciados, né. Então, vou passar a palavra para ele, para que ele possa estar apresentando e contando para a gente essa história. E aí, no final, a gente faz as perguntas para você, tá, Luiz? Tá Para ser ótimo. uso. Obrigada por aceitar vir falar aqui para a gente hoje. Maravilha, gente. Boa noite. Deixa eu só fazer uma correção rápida, né? É, eu desenvolvo um trabalho de educação, né? Já vai fazer essa é minha segunda graduação de pedagogia, né? Eu até brinco aqui com a com a Tânia, né, que qualificação, porque, né, que deu a Bandeirantes além da Geise Arruda para o mundo, né? Então, a volta para a universidade foi num momento em que eu já estava redescobrindo meu desenvolvimento na área de design thinking, na área de linguagens, de robô, descobertas, oportunidades de negócio que essas tecnologias cognitivas trazem, e achei que era uma boa voltar para a universidade, então, para completar bem o ciclo, e enfim, durante todo esse tempo que eu estou aí, né, estou desenvolvendo, eu estou sendo assim um pouco incomum, porque eu sou um aluno atemporão, né, então a vontade de fazer é bacana. Eu estou numa faculdade, uma universidade pública, então existe toda uma série de vantagens acadêmicas quando você pensa multidisciplinarmente, principalmente numa universidade grande, como é o caso da Unifesp. Então, mesmo estando na área de pedagogia, eu consigo trazer cursos de estatística, de raspagem de dados públicos, enfim, está uma fase bem bacana. Então, eu tenho desenvolvido um trabalho, mas é um trabalho acadêmico, tá? Não é um trabalho profissional. Do ponto de vista profissional, eu fui publicitário a vida inteira e estou trabalhando com desenvolvimento de software e sistemas cognitivos de computação ainda não completou 2 anos. E, enfim, quando eu comentei para Tânia, eu até falei, Tânia, vamos lançar uma provocação, né? Falando de novos modelos, né? E na hora eu vou dar um 900 graus e vou mostrar que, nossa, esses novos modelos são de 1923. Então, eu acho interessante, antes de eu falar da Campos Sales, de como se chega na Campos Sales, né? Eu vou tentar dar mais minúcias sobre o funcionamento, mas é muito interessante, é muito rica a experiência, né? Vou tentar passar um pouco do que eu consegui viver lá. Mas eu acho muito, 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 muitíssimo importante a gente colocar um contexto histórico, né? Que me deixa muito, muito à vontade para emitir uma opinião. Aliás, eu vou uma opinião agora, eu vou emitir, e vou sinalizar, né? Do resto do tempo, eu vou tentar me manter dentro dos aspectos históricos, factuais, tá? Então, quando vocês acharem que eu estou dando uma opinião ou alguma coisa que necessite, que vocês acharem ou subjetivo ou não muito claro, depois a gente volta, tá? Mas, a princípio, eu preparei a minha fala no ponto de vista dessa situação, botar uma perspectiva histórica e explicar como isso responde, né? Como isso está espelhado na Campus Sales. Então, vamos entender primeiro, assim, duas invenções sociais humanas, basicamente aqui do Ocidente, né? Que são essenciais para a gente entender
uma e outra, né? Porque elas nascem mais ou menos na mesma época, né? A primeira, não a primeira, né? Como eu falei, elas vão assim, mais ou menos assim. A educação sempre existiu, mas a escola pública, o direito à escola, ela vai nascer ali quando o iluminismo está no seu auge, né? E o liberalismo surge. Então, nessa confluência, o homem ou a sociedade, os atores sociais, devem se libertar. Como é que eles vão se libertar do jugo de um rei, de um Estado opressor, se eles não são donos do seu destino enquanto seres intelectuais, enquanto atores sociais? Então, tem que haver um resgate dessas pessoas, e aí os iluministas acreditam que isso se dá pela escola. Ok? A gente deve entender também que, nesse tempo, as cidades começam a se parecer com as cidades de hoje. Então, há uma pressão no tecido social, porque antes a educação era difusa, né? Acontecia ali, enquanto as crianças cresciam, elas estavam expostas ao mundo e, por múltiplos canais, ela aprendia o seu dia a dia. Né, estão falando das camadas populares. Das mais abastadas, tinha preceptores e toda uma rede, né, de situações que permitiam que você tivesse esse capital intelectual. Né? Muito bem. Ao mesmo tempo em que nasce a necessidade de uma escola que além de libertar o homem, o também coloca na trilha do reconhecimento do Estado como aquele cujo qual assinamos um contrato social, né? Porque não dá para ser exatamente livre. Esse liberalismo ele tem lá o seu cercadinho. Existe um ordenamento jurídico que quer garantir o máximo de liberdade para o sujeito, né? O máximo. Tanto que é uma coisa muito interessante, os liberais gostam desta polêmica, né? Eu não entendo o suficiente do liberalismo clássico, né, para me aprofundar, mas eu sei que essa é uma polêmica interessante porque mesmo os primeiros liberais concordavam com o poder do Estado de arrancar as crianças, digamos assim, né, arrancar e colocar na escola, porque tinha essa noção de que, olha, a sociedade vai necessitar de pessoas autônomas. Então, a escola, ela nasce nessa situação um pouco... ela tem uma dicotomia, né? De um lado, ela liberta o cidadão, do outro lado, ela conforma o cidadão. E ela conforma o cidadão porque a necessidade daquele momento histórico exigia. Estávamos no começo do capitalismo, é necessário, as cidades estavam ficando grandes, mas ainda não tinha as preocupações que hoje nós achamos singelas, como o urbanismo, né? A outra invenção, essa também muito, muito importante, e mais ou menos na minha época, foi a invenção da infância. A infância, ela é uma construção social. Ela acorda, digamos assim, quase que espontaneamente, realmente. Até o século XVI, XVII, antes, né, antes das luzes gerais do iluminismo, as crianças, até, sei lá, 2 anos, elas não eram um ser, elas eram uma promessa de pessoa. Muitas morriam, muitas, de verdade, né? Então, era normal, as pessoas, morreu, puxa, que pena, vamos tentar de novo. Então, passava elas olhavam a criança, durante um tempo, como apenas uma promessa. Depois de um tempo, ela passou um período crítico, até os 3 anos, sim, agora ela cresceu, ela é uma pessoa. Ufa, agora ok, podemos dar a ela as suas funções, de acordo com a situação do sujeito. Ele ia lá nessa educação difusa, ou num ambiente melhor, ia fazer os afazeres do dia a dia. Na saída do século XVI para o século XVII, que se começa a entender a criança como um período único, né, durante o iluminismo, um maravilhamento tanto com a inocência das crianças, quanto com a mordacidade, né, com essa coisa da sinceridade mordaz. Essa situação leva, então, principalmente na França, que na época ainda é um grande centro cultural, mas na época era um grande centro cultural, o centro cultural,
Inclusive Montaigne até escreve sobre essa coisa que, nossa, não suporto esse maravilhamento das crianças e tal. Porque as crianças, né? Porque era tudo, a sociedade era outra, muito mais regrada, muito mais cheia de códigos e de condutas, e as crianças estavam botando isso abaixo. Nesse mesmo momento, esse maravilhamento com a criança, ele veio um pouquinho antes da questão urbana que eu falei lá atrás, né, do começo das cidades. Ele veio um pouquinho antes. Então, o que acontece? Dá tempo, socialmente, desse maravilhamento com as crianças, acaba perspassando toda a sociedade. Nesse momento, a sociedade está se urbanizando. E o que acontece? Então, é que você tem, durante um tempo nas grandes cidades europeias, uma cidade lotada de crianças mal assistidas, que não têm emprego, não têm absolutamente nenhum tipo de formação, são incapazes, para os olhos daquela época, de desempenhar um papel naquela nova sociedade que está surgindo, né? Então, a escola, ela surge como essa grande oportunidade de transformação interna e externa do sujeito. Se a gente for colocar assim, em termos mais rústicos, né, a gente diria que a escola do século XVIII para XIX, ela prepara a pessoa para desempenhar os papéis que elas já estão destinadas. Você tem uma liberdade, um fascínio pela liberdade política, que marca esse iluminismo, né? Você tem lá os direitos civis, sociais, civis e os direitos políticos no final. Acabou-se a monarquia, enfim, o sujeito autônomo. E você precisa casar tudo isso, colocar as pessoas nos seus papéis e todos juntos, em teoria, funcionarem ao mesmo tempo para a melhora dessa sociedade. Então, é também um pouco de conformação dos sujeitos, né? Então, de acordo com a sua situação social, você progredia mais ou menos na educação, mas a educação tinha esses dois focos, né? Preparar para essa obediência do novo Estado que surgia, do Estado democrático, o regramento jurídico, e, ao mesmo tempo, preparar para essa nova sociedade, que, atenção, era a sociedade do trabalho, que estava começando a surgir. Por isso que, às vezes, eu gosto de causar um certo celeuma, quando eu digo que não tem nada mais século XVIII, século XIX, do que uma escola orientada para o mercado de trabalho. Porque a escola já nasce assim, né? Enfim, dúvidas? Então, essa escola, basicamente europeia, voltada para a descoberta da sociedade urbana, principalmente, mas que depois, com o avanço da ciência, com a estruturação dos conhecimentos que estavam nascendo, né, isso vai perspassar pelo sistema inteiro. Ok? Mas ainda era essa dinâmica, ainda era uma dinâmica do tipo escolástica, né? Aquela coisa bem jesuítica das escolas religiosas, que eram escolas, basicamente eram as escolas que existiam, né? Antes desse processo de universalização do direito do ensino. Então, essa escola que a gente citou, que nasce com o iluminismo, também carrega um pouco dessa outra escola aí, que vem de trás, né, trazendo os seus signos sociais ainda. Então, né, em 1918, a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, uma série de coisas acontecem, é uma revolução social, e houve uma revolução social também na educação. E nela aparece um sujeito pouquíssimo falado, né, que inclusive nos grandes expurgos de Stalin acaba sendo fuzilado e a obra dele fica desaparecida durante quase 30 anos, só vai reaparecer, sei lá, 50, 60, quando vem as primeiras traduções para o Ocidente, Moisei Pistrak. Então, Moisei Pistrak, ele participa de todo o encadeamento da Revolução e vai para a área de educação, que era dele. Então, ele era ucraniano, na verdade, com outros ucranianos tinham essa ligação com a escola rural, principalmente, né? Que tinha mais essa questão comunitária. E o Pistrak escreve um livro chamado Fundamentos da Escola do Trabalho.
Eu vou me permitir aqui uma digressão rapidinha para a gente explicar o que é esse trabalho, tá? Como eu disse, Revolução Russa, né? Então, logo, o senhor Pistrak era um marxista, né? Então, o conceito de trabalho dele é o que está dentro do conceito de trabalho do Marx, que ele faz uma distinção entre o trabalho abstrato e o trabalho concreto. Né? Então, o trabalho abstrato é todo aquele trabalho do tipo tempos modernos do Chaplin. É você lá apertando, é apenas um dispêndio de energia, seja intelectual ou física. É um trabalho que, bem, na verdade, que você está alienado do seu produto final ou das relações sociais que perpassam aquele trabalho. O trabalho concreto já é o contrário, é a concretude, né? Então, eu estou aqui fazendo um celular, mas eu tenho ciência dos processos que me trouxeram até esse celular. Eu entendo não só dele tecnicamente, mas as relações que trouxeram ele até a minha mão. Então, isso aqui ele não é mais uma ideia de celular, é um celular, eu consigo vê-lo porque ele agora está concreto. Então, os fundamentos da história do trabalho, os fundamentos da escola do trabalho, é esse trabalho, voltado para o ensino que busca chamar o estudante para o campo de comunicação, para o campo do conhecimento. Então, o método Pistrak, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ele tem essa concepção, ok, de você dar concretude às coisas que te cercam. Então, ele, entre duas coisas, bola um sistema pedagógico que tem dois eixos principais, né? O primeiro é o chamado complexo temático. O complexo temático é um assunto de interesse dos alunos, porque o segundo eixo, né, é o que? É a auto-organização discente. Os professores são mediadores, os professores, eles orientam a descoberta do conhecimento, tá? O que eles fazem é usar os complexos temáticos para colocar os trilhos, né? O que seria, então, complexo temático? É justamente isso, eu pegar digamos, né? A sexta série quer estudar o celular. Ah, ok, então vamos estudar o celular. Quais são as tecnologias envolvidas nele? Qual que é a história do desenvolvimento dele? Né? Tem coisas que acabam ficando saborosas nessa coisa, por exemplo, que o Wi-Fi do nosso celular, a patente foi de uma atriz norte-americana, que junto com outro pesquisador de uma faculdade colocou uma patente de como se distribuíam sinais eletromagnéticos. Olha que interessante, a Heidi Lamar é o nome da atriz. Enfim, você pega um eixo e destrincha ele. Então, qual que é a ideia? É trazer para a decisão do aluno o que é que ele quer estudar dentro de uma série de complexos que já estão pré-definidos, não com muita rigidez a ponto de tolher os alunos em suas decisões, nem muito solto para permitir obras do acaso, que o Pistrak não gostava do acaso, né? Então, ele tinha uma maneira lá de organizar a distribuição da complexidade pelos níveis, de maneiras que você pudesse oferecer a cada nível das crianças os complexos temáticos que mais se adequassem à idade, né? Quando a gente fala também da organização discente, do Pistrak, a gente fala realmente disso, deles se organizarem para chamarem para si algumas das tarefas, o que é uma coisa muito, é uma característica, né, dessa escola rural ucraniana e russa, poxa, você está longe, estamos aos 40, então a gente vai ter que se virar. Então, hoje a gente acha bacana, né, ver as crianças japonesas, por exemplo, que elas que tomam conta da escola, elas que fazem uma série de questões dentro da escola. Essa também é uma sugestão aplicada no livro do Pistrak. Então, é um livro que eu acho fundamental para entender inclusive muitas abordagens no trato das crianças das pedagogias modernas, né? O Waldorf, ele tem uma proposta, né, que é diferente, mas ela tem essa questão
você colocar o aluno no centro da decisão, jogar para ele uma série de administrações das suas próprias ações que vão impactar no ambiente escolar. Em troca, a escola se dispõe a colocar o conhecimento de uma maneira que permita ao próprio aluno construir uma visão de mundo. Né? Então, voltamos então à questão dessa coisa do concreto, de não estar se colocando na cabeça das crianças algo que para elas não é concreto. Concreto é um videogame, concreto é entender o que está acontecendo ao seu redor. Né? Todas as discussões, sejam elas da nossa realidade material, seja da realidade social, podem se converter no complexo a ser escolhido pelos estudantes. Né? Pois bem, como eu falei, o Moisés Pistrac acaba sendo fuzilado em 1937 e sua obra fica só em russo, só vai ser traduzida no final dos anos 40 para os 50. Então é um pouco... não é tão falado como eu acredito que ele mereça. Outros teóricos com trabalhos muito interessantes, Piaget, Montessori, enfim, a própria escola Waldorf, são muito mais próximas da gente, né? Ganham mais destaque, mas eu acho que a elegância da proposta colocada por Pistrac é atemporal. Tanto que a gente pode voltar, então, a falar da Campos Sales. Né? Então, a Campos Sales tem exatamente, né, vou explicar um pouco mais historicamente da Heliópolis. Né? Todos sabem onde fica Heliópolis, aqui em São Paulo? Opa. Eu sei. Nossa, todo mundo. Eu também sei. Minha irmã mora bem pertinho. Né? Enfim. O Waze me jogou lá dentro uma vez. Não, mas eu já sabia onde era. Tanto é que quando eu cheguei lá perto, eu adivinhei. Então pela Estrada das Lágrimas, né, que é a principal área que corta, é um agrupamento já de uma série de invasões da década de 50, 60, né, que acabou fixando muita gente ali por causa das grandes estruturas de tratamento de esgoto, e é próximo de uma série de indústrias, enfim, acabou ficando ali, ela cresceu desordenadamente. Essa escola, então, ela está lá no meio, tinha lá uma praça em frente, era uma situação muito difícil, tanto material quanto de relação com a própria comunidade. Então, advém uma tragédia, e o Humberto Brás, que era o diretor à época, se cansou. Falei, olha, não dá, tem que resolver essa situação. Então, a primeira coisa que ele fez, e esta é uma característica, em todos os casos, lá na Unifesp, nós estamos começando um banco de dados, onde a gente mostra, dentro da escola pública, quais são as propostas mais bacanas. Tem algumas propostas muito bacanas rodando. A minha própria universidade tem uma série de programas de residência pedagógica que impactam fortemente as escolas do entorno, né? Mas um projeto de 360 graus como o da Campos Sales, ela parte fundamentalmente, e como todos os outros, da vontade da direção, ok? Ponto número 1. É imprescindível em qualquer uma dessas estratégias de mudança de uma escola pública, até uma privada, né? É a própria direção, é a direção falar, ok, vamos tentar resolver. E o segundo ponto comum a todas as grandes exitosas campanhas de resgate de escola, de comunidades, é o contato com os pais dos alunos. No caso, o diretor, e nesse caso o Brás, ele passou 2 anos, porque a escola é grande, ainda é grande, né? Na época tinha 800 alunos, hoje tem 1.000, porque o CEL acabou cercando, né, as instalações, que é uma instalação muito completa. Ele tinha, então, né, tinha 800, ele levou quase 2 anos para falar com todos os pais, explicando que sem eles não haveria negócio.
Então, o primeiro resgate, né, o ponto zero foi o Brás convencer a comunidade escolar a retornar à escola, a entrar dentro da escola e dentro da escola gerar suas demandas. Então, se a gente colocar o processo todo, nós vamos somar hoje 25 anos de atuação, né, gente? Uma colega lá no grupo da educação, a gente eu ouvi falando um pouco mais sobre neuroeducação, esses novos modelos de aprendizado, ela colocou uma mudança de 1 ano. Eu falei, puxa, né, vamos mudar, isso nós estamos falando só de currículo, né? Para mudar na iniciativa privada é possível, mas, gente, na iniciativa na pública, no grau público, é muito mais complicado. Né? As estruturas, a gente deve se acostumar com essa ideia, que hoje, elas são, se não houver uma força muito de cima, muito focada, elas são irreformáveis, não tem como fazer reforma. Então, o tempo da burocracia brasileira é exasperante. E é isso, então, algumas pessoas têm essa postura zen de falar, não, ok, eu vou prever que daqui a 15 anos vai dar resultado e fica nessa linha 15 anos para as coisas andarem, mas elas efetivamente andam. Porque o Brás, então, ele começa com essa questão de trazer a comunidade com uma demanda específica. Com esse apoio da comunidade, ele busca os outros 2 atores importantes, que é o grupo de professores e funcionários, e as próprias diretorias de ensino, que são muito avessas a qualquer coisa que saia ali do riscadinho. Mas com o apoio da comunidade, ele conseguiu colocar um currículo, que é o currículo do nosso queridíssimo PSTRAC 1923, que é um currículo por complexos, né? Então, ele passou mais 2, 3 anos da discussão com a comunidade, explicando para a comunidade por que não ia ter prova, por que todo mundo ia passar. Né? Depois eu vou contar uma história que mostra como isso faz sentido quando você tem uma escola cujo caminho é orientado para descobrir, para provocar, né, para fazer aflorar o amor pelo conhecimento dentro dos alunos. Então, ele chama os pais para a discussão do currículo, adapta esse currículo para ficar dentro da legislação, e lá nós já estamos de 5 anos de trabalho do Humberto Brás. O currículo, então, é esse temático, que ele organizou da primeira vez como se fosse um cardápio que ia diminuindo à medida que as séries iam avançando. Para quê? Para que as séries finais tivessem o máximo de liberdade para definir quais são os eixos temáticos que eles querem aprender naquele ano. Eu quero aprender sobre cinema, quero aprender sobre motor de carro, quero aprender sobre celular, enfim. Quantas crianças querem aprender sobre a Peppa Pig, ok? Então, vamos adaptar. Para chegar nesse ponto, houve uma negociação profunda com a comunidade, porque temos um certo fetiche na avaliação numérica, não é? A avaliação numérica ela é muito importante para montar uma série de indicadores, mas o peso que se dá a essa amostragem pode ser pode não ser a melhor abordagem. Vejam só, eu vou adiantar a história lá do menino lá da Campos Sales. E essa história é contada pelos próprios alunos, que eu vou falar um pouco depois da auto-organização dos alunos. Os alunos resolvem basicamente todos os conflitos de disciplina. Disciplina não chega na diretoria. São os alunos que resolvem entre eles. Enfim, um dos alunos, porque uma parte da nossa excursão foi feita pelos próprios alunos, né? Não é a diretoria que faz a excursão, são os alunos. Então, a diretoria recebe a gente num primeiro momento e depois um outro momento, quando a gente fala mais administrativamente, no anfiteatro. E o resto do tempo são os alunos de 7º, 8º e 9º ano que fazem toda a apresentação da escola. Né? Um momentinho, por favor. Então, durante essa exposição, né, das crianças, eles colocaram uma história muito interessante. O garoto que não sabia ler até o 7º ano.
Então, ele não sabia ler, ele tinha dificuldades imensas, né? Os alunos se ajudam lá, porque lá não existe o conceito de cadeira, né? Na verdade, não existe nem o conceito de sala, que eu vou explicar também como é que funciona na sequência. Mas, enfim, eles sentam-se em 4, né? Em cadeirinha, em mesinhas que se articulam em 4. E o processo, o processo primário de aprendizado se dá ali na mesa. Eles tentam, eles mesmos, os próprios alunos, tentam se resolver ali antes de chamar o professor, que é um mediador. O professor não dá aula. O professor media a questão dos conhecimentos, ajuda, entende a dinâmica dos grupos, sabe que em tal grupo tem alguém, de repente pode ajudar o outro grupo, enfim, ele é um facilitador, né? Então, esse menino ele foi indo, porque ele tinha lá uma boa proficiência com as exatas, fazia bem contas, entendia um pouco de abstração de alguns conceitos, mas era ruim de leitura. E no 7º ano, do nada, ele e um outro amigo dele falando as letras dos racionais, ele mostrou e pum, destravou o menino começou a ler do nada, essas coisas muito interessantes que acontecem em escola. Basicamente, ele parece que perdeu o bloqueio, perdendo esse bloqueio, deslanchou na escola. Hoje participou de uma Olimpíada de Matemática, parece que está indo muito bem numa ETEC, tem planos de ir para engenharia, porque é uma coisa, né, que parece que é uma paixão dele. Então, enfim, cabe uma pergunta aqui. Nesse fetiche pelas métricas, se a gente levasse isso a sério, como levam muitas escolas hoje, qual seria o destino dessa criança? Quais seriam as habilidades que teriam sido despertadas nela? Porque, sim, houve. Olha só, ele está lá do meio da Heliópolis, numa ETEC, na Martin Luther King, fazendo mecatrônica, podendo sonhar que pode entrar numa faculdade de engenharia. Não é o máximo fazer as pessoas sonharem? Enfim, quando, então, essa auto-organização dos alunos funciona bem, você dá espaço para que eles tenham tempo, tenham maturação para aparecerem os seus talentos, né? Uma coisa interessante na escola, além da questão da dinâmica de sala, porque desde o 1º ano eles sentam em mesas coletivas, né? Com os professores sendo os mediadores. Uma coisa interessante também é que as aulas se dão em vários lugares. E não existe primeira B, existe só primeiro no grande salão, de às vezes com 100 crianças. Olha que coisa interessante. Não é sempre, as professoras falaram, isso é muito difícil acontecer. Mas, eventualmente, acontecem das 100 crianças, adivinha, 100 crianças, sentadas num salão imenso de 3ª série. E não existe problema de gritaria, nem de disciplina. Porque os alunos são eles que se organizam de verdade, não só no seu dia a dia de ensino, fazendo o balanceamento natural entre os grupos, mas também levam essa questão da disciplina. Logo no 2º ano, eles são orientados a já escolherem um coleguinha, que é o representante da classe, e a eleger 3 para o conselho da classe, né? De cada juntamento de 40 crianças. Então, dentro de uma sala, você vai ter 9 representantes e 3 vozes principais. Desde o 2º ou 3º ano, se não me engano, os alunos já são orientados a tomarem para si as decisões, né? Se verem como sujeitos autônomos. Então, eles, inclusive, têm uma metodologia, que as crianças, é óbvio, vêm de situações muito diversas. Alguns já têm uma educação, outros vêm de lares muito desestruturados, né? Porque para entrar nas escolas municipais e estaduais é meio que um sorteio, né? Então, não dá para você escolher, infelizmente ou felizmente, não sei. Então, vem de todos os tipos. Então, algumas crianças realmente de lares mais desestruturados que realmente necessitam atenção. E elas não são de primeira que esse resultado aparece. Porém, os conselhos de classe são orientados a resolver ali num primeiro momento, respeitando uma metodologia, né?
que acaba, no final, elogiando o sujeito. Então, primeiro o sujeito é chamado a atenção, explica-se o que aconteceu para ele, dialoga-se com ele, fechando a dinâmica pessoal, falando, puxa, mas você é bacana, você fez isso, aquilo, a tal pessoa, pô, o professor gosta de você, você é inteligente, você é hábil com futebol, enfim. Existe uma cultura de valorização do outro. O outro é parte da solução. À medida que os alunos vão envelhecendo, eles vão chamando para si uma série de responsabilidades, né? Então, é muito interessante você notar que nas séries finais, os alunos já são maiores, é impressionante assim, a maneira como eles conversam. Eles veem, você chama você de senhor, senhora, mas você vê que você nota já que está conversando com um sujeito, com alguém autônomo, digamos assim. E não seria esse aí o grande sonho da inovação, das escolas preparadas para os novos paradigmas que vêm por aí, inclusive a ressignificação do trabalho? Quando eu digo, então, que não existe nada mais século XIX do que uma escola orientada para o mercado de trabalho, é por causa disso. Que às vezes essa escola orientada para o mercado de trabalho deixa de formar o cidadão holístico, o cidadão completo. Que sim, que ele vai para o mercado de trabalho. Nós estamos numa sociedade de trabalho. Mas ele não vai, ele vai fazer o tal do trabalho concreto. Além disso, essa injeção de cidadania é fundamental nos tempos de hoje, né? Existe uma necessidade, o tempo hoje, o mindset social começa a gritar por isso, por mudanças, né? Que nos leva a uma polêmica aqui que muito me desagrada, que é o seguinte: a incapacidade dos atores sociais que têm condições de interpelarem o Estado para que haja a escala, né, a escalabilidade desses modelos. Você tem o Campus Sales, ok, que demora muito, é tempo, mas que vale a pena para formar um tipo de aluno que está preparado, sim, para o mercado de trabalho, mas está preparado, sim, para acordar e dizer, não, eu quero fazer qualquer outra coisa. Ou se eu quero empreender, ok. Ou se eu quero ser trabalhador rural, quero voltar a mexer com o campo, ok, também. Ele vai saber se localizar dentro da sociedade, fazendo o seu papel social, com as ferramentas intelectuais que o permitem ir um pouco além da subsistência. Não seria isso, né? A grande sacada da escola, que foi prometida lá atrás, que você coloca você como cidadão, consciente do seu papel, respeitador e ao mesmo tempo transformador das estruturas sociais, e ao mesmo tempo focado na melhoria como um todo da sociedade. Esta seria a escola. Esses modelos que nós podemos falar de novos, porque eles estão sendo requisitados, mas que remontam a essas primeiras, essa abordagem do Pistrac. Por que não ganham escala? Né? Então, no trabalho que a gente faz na universidade, a gente tem contato, como eu falei, com algumas escolas do entorno, a gente tem um acordo de cavalheiros com a municipalidade, que permite que a gente faça uma série de aplicações de projetos pedagógicos. A gente tem um banco de dados com mais de 1.500 ideias de planos aplicados no ambiente escolar. Mas existe uma certa imobilidade das estruturas, né? Eu falei que eu fui publicitário, né? Uma parte da minha vida eu fiz campanha política. E eu sei que o político, a única coisa que ele realmente tem receio, que é a variável que está sempre no começo da equação com destaque, é percepção pública de perda ou ganho de votos por alguma ação, né? Apenas a sociedade como um todo, e não estou dizendo apenas só a comunidade escolar em si, mas todos aqueles que se importam com a escola, devem procurar uma organização. Para quê? Para forçar as estruturas a serem permeáveis às ideias. Porque, no fundo, é uma questão de permeabilidade, de saber que uma ideia pode ser levada para dentro, sair, por exemplo, da Campus Sales e ir para uma outra escola,
que está disposta a investir, mas aí nós temos uma questão também cultural, dos 10, 15 anos para dar resposta. Ou a gente, enquanto sociedade civil, se estrutura, oferecendo, em primeiro lugar, uma maneira de pressionar, né, de onerar a má gestão. Então, eu gostaria de encerrar rapidamente aqui o meu colóquio, todos vocês, para aproximarem-se das experiências bacanas da escola pública e assumir a escola pública como um campo de batalha a ser conquistado realmente, ou melhor, reconquistado, né? Descobrir quais são as escolas que são permeáveis à participação comunitária e dar o exemplo dessa participação. É ela que move essas novas maneiras de encarar a escola, né? Mesmo as escolas privadas, as de ponta, buscam basicamente isso, né? Hoje, o custo por aluno aqui no estado de São Paulo é R$380. É um investimento, na minha opinião, um pouco baixo por aluno, né? A única maneira de equalizar de transformar, de usar melhor esse pouco dinheiro, que ainda por cima está congelado pelos próximos 20 anos, para evitar um desgaste imenso do sistema, é redescobrir experiências como as do Campos Sales, usar a nossa capacidade analítico-gerencial para descobrir modelos de aplicação e darmos a mão. Ligarmos para a escola, falar: oi, nós somos da Educação para o Futuro, temos uma proposta, você gostaria de nos conhecer? Já ouviu a palavra do futuro da educação hoje? E assim transformarmos o mundo, porque, né, a verdadeira mudança parte não de nós enquanto pessoas mesmo, mas porque enquanto pessoas nós já somos mudancinhas, né? O que realmente importa é o impacto das nossas ideias e palavras na nossa praxis diária, né? Enfim, é isso. Grato e estou aberto aí para as perguntas e para as dúvidas. Luiz, super obrigada aí, né, por ter contado um pouco de história e contado bastante dessa experiência. Eu mesmo já tenho 300 milhões de perguntas, mas até porque você falou de uma forma mais profunda hoje, mas eu queria abrir para as pessoas primeiro para que elas pudessem perguntar o que elas acham interessante, enfim, para saber. Tem alguns comentários aqui do lado, mas eu gostaria de abrir primeiro para o pessoal, tá? Que está participando. Tercília, pode falar. Nossa, está muito baixo. Oi, Tânia. Então, adorei a experiência, achei muito interessante. Achei muito demorado o tempo que ele levou para falar com 800 pais. Se ele tivesse usado, talvez, técnicas mais dinâmicas, ele talvez conseguisse o resultado num espaço mais curto de tempo. Ele estava falando desculpa, Tercília, está interrompida, mas 20 anos atrás, 20, 25 anos. Não tinha nada. Mas há 25 anos atrás eu trabalhava com dinâmica de grupo já. Quer dizer, é uma coisa... Eu admiro esse trabalho e essa persistência dessa pessoa, que foi uma coisa incrível. E muito inovador, né? Principalmente em se tratando de uma escola pública, e dentro da Heliópolis, isso realmente é uma coisa elogiosa, né? Mas, por exemplo, se isso tudo já acontece há tanto tempo, como que isso não se propagou para o mundo, sabe? Ou para a região, ou para outras escolas, ou para a sociedade. Quer dizer, não se divulgou, foi um trabalho que acabou ficando fechado. Eu nunca ouvi falar na Campos Sales. E eu me ligo muito nas coisas de educação, porque a minha formação original é pedagogia. Apesar de eu sempre ter atuado na educação de adultos, eu fiz pedagogia na PUC.
Isso há trocentos anos atrás. Então, eu até mencionei que esse sistema que ele usou lembrou muito o Summerhill, que na época que eu estava fazendo a faculdade era um livro assim que estava bombando, porque, não sei se você lembra, da Liberdade Sem Medo, tal, papapá. E que foi uma experiência que não deu muito certo, porque eles acabaram perdendo o controle sobre as crianças e tudo mais, que a liberdade foi, vamos dizer assim, descontrolada. E aí, mesmo assim, a gente acreditava que isso teria sucesso, que era esse o método melhor de ensino, porque é muito mais dinâmico, vivencial e tudo mais. Mas o que me surpreende, Luiz, é justamente de não haver uma divulgação sobre esse trabalho, porque na medida em que isso começa a ser divulgado, fica mais fácil a gente chegar numa escola municipal e fazer a proposta e tudo mais. E aí não, está lá fechadinho. Quer dizer, você como um homem que trabalhou em publicidade, talvez possa me dar uma explicação melhor para isso, porque o sucesso é significativo, tem que ser divulgado, né? Tenho dúvida. Eu acho que eu gosto muito da questão de citar Summerhill, né? Mas é uma... Quem não conhece, né? É uma experiência inglesa, né? Sim. Suffolk, onde ficam os submarinos nucleares da Inglaterra, né? E ela foi lá para 1920, né? Sim. Então ela queria ter toda uma questão, né, das liberdades para as crianças. Estava dentro, assim, dessa coisa da liberdade, mas faltou, acredito eu, por causa do Summerhill, era muito idílico, né? Faltava essa questão de, olha, gente, não dá para ter, é necessário um frameworkzinho para você usar a sua liberdade. Sim. Então eu gosto muito da história do Summerhill, porque é aquela coisa que faz sonhar. E aí, é uma coisa inspiradora. Né? E aí, quando você vê na prática, não você vê é um modelo. Né? Aí eu lembro não é um modelo, é uma coisa inspiradora. Então, as críticas eu acho que são muito válidas, mas quando eu digo me lembrou, é essa coisa das crianças definirem a própria disciplina e tudo mais, está muito típica do Neil, né? Então, é que a questão é que a gente tem que fazer uma realmente eu acho que assim, a principal diferença, né, da abordagem do Summerhill é que a conformação, digamos assim, né, a maneira como eles se veem e o grupo se veem dentro da sociedade não era concreto realmente, era realmente uma coisa idílica, deixem as crianças crescerem conforme seus desejos. Tinha que dar problema, né? É lógico. Não, foi uma coisa de sonho. Eu não estou pegando... No caso dessa coisa do trabalho concreto, você tem metas para cumprir, né? Aquilo com certeza. Do ponto de vista objetivo. É o bacana você ter a liberdade, mas olha, puxa vida. Tem existe a realidade, né? Tem o rango para ser feito. Então, o Summerhill ainda é a extensão da escola vitoriana, só que sem o castigo físico. Porque a gente deve lembrar também que as escolas de começo de século ainda traziam muito disso, do academicismo, né? Dessa coisa de, olha, para você se dar bem mesmo, você não pode fazer outra coisa a não ser estudar. E aí, no 8º ano, 10º ano, você tinha latim, né? Tinha retórica, enfim. Então, o Summerhill tem essa coisa de, olha, vamos libertar as crianças do nosso jugo, né? Mas falha nessa questão de colocar a criança num mundo ordenado com outras crianças. Eu concordo com você. Né? Tanto eu adorei. Olha, amei, que faz muito tempo que eu não ouvia falar de Summerhill, e é uma coisa que realmente é a coisa que faz sonhar. Quando eu lembro, assim, olha, Summerhill, parece, sabe? Eu acho assim. Bacana, enfim. Eu acho que ela foi uma inspiração, foi um sonho, não deu certo, realmente, porque a realidade existe, é o fato, né? E aí eles criaram uma coisa de sonho, de ideal. Mas deixaram sementes, quer dizer, essa coisa de você
dar liberdade às crianças, envolver as crianças nos projetos e fazer com que elas estabeleçam metas e tudo mais, é que está mais próximo da realidade da vida. Quer dizer, então, isso tudo, realmente, eu citei Summerhill muito mais pela coisa assim da memória afetiva, vamos dizer assim. Sim, Tá? Mas não vejo como modelo, não vejo de maneira alguma. Sim. Eu acho que realmente eles pecaram por estarem trabalhando numa situação fora da realidade. Sim, que a gente não, sei lá, eu não posso fazer ideia de como era a realidade na Inglaterra em 1920. Mas, quando esse livro foi lançado em 1960, estourou, ele bombou, porque era uma coisa que todos nós, como seres humanos, desejávamos ter participado mais do nosso processo educacional. Simplesmente isso, tá? Agora, a pergunta realmente importante que eu acho é você me dizer por que essa experiência ficou tão limitada a Campos Sales. Eu volto a falar, né, no comecinho, né, da exposição, né, quando eu comecei a falar do Campos Sales. Primeiro é a questão da direção, né? As estruturas públicas, elas são monolíticas, muito difíceis, muito enrijecidas por tudo. E respondem a estímulos que hoje não estão realmente orientados para a cidadania. São estímulos de cálculo, né? Então, o gestor, ele calcula o que vai agradar o estamento de poder que está no poder daquele momento. Tem uma que é o próprio lado, né, tanto do professor quanto dos diretores, que é uma prática muito comum, que ele se aposenta e continua trabalhando forever para receber os 2 salários, né? Então, é o que acaba criando o quê? Uma inércia cultural muito, muito, muito grande. E existe um déficit, né, de interlocução entre a própria estrutura das secretarias estaduais e municipais, que costumeiramente não tem plano de longo prazo. Não se pensa nisso. E nós temos, infelizmente, que levar em conta que existe um certo ranço com mudanças. E aí eu volto a falar que a única maneira de acabar com esse ranço é a ocupação objetiva dos canais de cidadania que permitam influenciar a escola, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um diretor a fim de fazer, então talvez, se a gente chegar só, eu tenho aqui um plano que, com alguma engenharia social e um dinheirinho que a gente consegue aqui no mercado, em 5 anos a gente consegue mudar o mindset da sua comunidade de modo a pressionar a diretoria de ensino no sentido de fazer o que você quer. Aí, talvez se divulgasse. Viu, Tercília? Se divulgasse esse trabalho, seria agora, até mais fácil. Porque é necessário dizer isso. A escola recebe entre 50 e 80 visitantes semanais. É gente para dedéu que vai conhecer lá. Há muito tempo. Né? Ela não tem a escala, né? Mas ela hoje é reconhecida como uma experiência de ponta. Eu acho que a questão da divulgação se dá muito mais porque nós temos uma mídia muito ruim. Se tivesse uma mídia um pouco melhor, a gente tem o quê? Só a Nova Escola, né? Não tem. E quem compra a Nova Escola? Né? As grandes revistas estão muito mais focadas em vender escândalos do que vender boas práticas. Então, Luiz, esse é o problema. Deixa eu fazer uma intervençãozinha, até para que as outras pessoas também possam estar conversando e falando algumas coisas. Eu queria apontar algumas coisas e a Cris levantou a mãozinha e vou deixar para ela falar logo em seguida. Muito pouca gente sabe, mas eu terminei. Aula,
escola estadual, dei aula em escola de música, porque eu sou formada em piano também. Não dei aula em escola particular para crianças, mas eu dei aula em universidade, curso de MBA. E fugi de alguns que eu achava que não eram interessantes para o que eu queria como carreira na área de educação. Mas esses modelos, eu acho, o modelo da escola é fantástico, é super interessante. Mas eu acho que, assim, quais os indicadores que mostram que, em termos de conhecimento desses alunos ao final? Eu queria só deixar uns pontos e vou abrir para a Cris, que a Cris, nós duas estamos juntos muitos anos, não sei se a gente tem mais ou menos a mesma opinião. E aí, esses indicadores, para mim, talvez poderiam ser um dos fatores de avaliação do prosseguimento. Porque quando a gente fala que tem 50, 80 pessoas visitando semanalmente e a coisa não tendo um crescimento, me chama a atenção que talvez a gente não esteja enxergando algo dentro do processo, né? Esse cardápio com complexidade evolutiva de acordo com as séries, como ele está relacionado com os modelos de educação e como essas crianças conseguem ser avaliadas, né, dentro de um modelo onde a gente sabe que eles querem entrar na faculdade. Você até deu o exemplo do rapaz de matemática que vai entrar para engenharia. Como eles conseguem ter a experiência e o conhecimento necessário que se navega por outras disciplinas para obter isso. São perguntas que depois acho que a gente pode estar avaliando e conversando. Eu vou passar para a Cris agora, para ela estar perguntando as coisas que ela acha interessante para você e falar um pouco aí das experiências que ela viveu, porque acho que ela foi professora de um lugar que vai ser interessante ela comentar, né, Cris? Por favor. Ai, que ótimo. Oi, boa noite. Oi, Luiz, tudo bom? Olá, boa noite. Então, eu estava te ouvindo, prestando bastante atenção. A Tercília comentou sobre Summer Hill e eu queria fazer só um acréscimo. Tercília, você me corrija, por favor, se por um acaso eu estiver enganada, né? Acho que Summer Hill, pelo que eu me lembro, é uma derivação já dentro da categoria escolas democráticas, um trabalho desenvolvido pelo Tolstói, né? Então, me parece que Summer Hill já é um momento posterior a Tolstói, né? As escolas democráticas, elas tiveram aí um andamento específico, Summer Hill não sobreviveu, né? Ou acho que ainda sobrevive de uma outra maneira, hoje não sei bem, e me parece que existem bons modelos de escolas democráticas em Israel, pelo que eu me lembro. Faz muito tempo que eu não leio sobre isso, mas eu tinha essa lembrança, né? Tanto é que sempre quis conhecer essas escolas, essas sobreviventes em Israel, né? Bom, essa é uma questão. E lembrando que, por favor, me corrijam se por um acaso eu estiver me lembrando, né, estiver confusa aqui nas informações. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão da autonomia dos alunos, um professor para muitas pessoas, o uso da tecnologia, e aí eu tenho uma experiência ótima para contar, porque eu acho que ela não é muito comum, né? Eu e a Tânia estudamos juntas e há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu fui aprovada num concurso para a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Eu nem sei se eu contei isso para a Tânia. E o que aconteceu? Foi uma permanência muito curta e inúmeras surpresas, a maioria delas bastante desagradáveis. Eu não vou contar todas elas, mas nesse processo de autonomia dos alunos, o que acontecia? Nós que passamos nesse concurso, todos professores, né, todos com mestrado, no mínimo, nós ganhávamos um salário bem pequeno,
Nós éramos polivalentes, não sabíamos disso quando fomos contratados, descobrimos depois da contratação. Havia uma série de trabalhos que os estudantes desenvolviam projetos, obviamente eles tinham uma série de trabalhos a serem realizados das diversas disciplinas. Esse material era gabaritado e nós tínhamos que corrigir todas as disciplinas, Tânia, inclusive linguagem de programação, e quando eu soube disso, eu me retirei, né? Eu falei, não é possível uma coisa dessas, não é possível, porque o que era possível em álgebra, o que era possível em cálculo, o que era possível em física, eu resolvi, mas, obviamente, não era possível fazer uma... É como se eu corrigisse grego, né? Eu tinha que comparar ali grego com, né, com o gabarito. Então, além disso, olha só, eram umas bizarrices, Tânia, porque, assim, a aula, eles desenvolviam, por exemplo, laboratório com os kits de laboratório, que tinham alguns defeitos, mas até que não eram tão ruins. No entanto, eu, como professora de física, e especialmente de laboratório de física, que foi exatamente essa a minha especialidade na minha área, eu não podia ensinar nada. Eu estava presente na aula, olhando os coitados, quebrando a cabeça com aquele kit que não estava funcionando direito, e eu não podia ensinar absolutamente nada, porque nós éramos proibidos de ensinar, os alunos tinham que se virar sozinhos. Não interessava se eles pudessem, se eles conseguiriam fazer o que eles deveriam dentro daquele tempo. Não interessava isso. Então, assim, não poder ensinar absolutamente nada, nós não podíamos, nem éramos chamados de professores, porque os professores eram somente os professores da USP que davam as aulas à distância, que também não eram nada eficientes. Enfim, havia muitos outros problemas com relação a isso. Então, gente, assim, sabe, tem tanta coisa para se pensar num projeto desse, tanto trabalho a ser feito para que uma proposta como essa funcione, né? Tantos professores para atuarem ali pensando soluções, né? Enfim, e trabalhando junto com esses estudantes. E eu tenho visto tanta coisa que a gente obviamente acha legal, são novas soluções, novas, sei lá, práticas, né, educacionais. E eu acho que elas precisam, como a Tânia disse, precisam ser monitoradas. Nós precisamos saber de fato qual é o desempenho dessas crianças no que se refere aos conhecimentos necessários para que eles possam, inclusive, descobrir se possuem afinidade com essas disciplinas ou com as disciplinas. Eu gosto mais de português, eu gosto mais de literatura, eu gosto mais de física, eu gosto mais de geografia, do que eu gosto mais? Então, em que medida eles estão, de fato, adquirindo conhecimento, né? E esse conhecimento, de fato, norteando essa vida profissional desses meninos, né? E eu também não vou me estender mais, porque tem muita gente, eu vou parar de falar. E, por último, eu só queria dizer o seguinte, meu filho, ele estudou com o método histórico-crítico no Colégio Equipe, aqui em São Paulo, um colégio excelente. E durante os 3 anos que ele esteve no Equipe, né, eu sempre dizia para a coordenadora, eu fico tranquila porque eu sei que vocês estão preparando meu filho para a universidade, não era para o vestibular. E, de fato, eu estava correta. Ele passou no vestibular, mas não era... nós não esperávamos, eu não esperava que ele passasse no final do 3º ano, mas, de qualquer maneira, ele tem tido um excelente desempenho na universidade, as notas são ótimas, ele faz pesquisa desde o início, enfim, faz parte de grupos para os quais foi selecionado e teve aprovação, enfim, com relação a muitos outros candidatos. Então, o que eu quero dizer é que nós temos também excelentes escolas, né? E o método histórico-crítico é um método excelente também. Então, eu queria deixar essas contribuições. Luiz, fique à vontade para
fazer algum comentário, qualquer comentário que seja, tá bom? Claro, Obrigada, viu? Obrigado, né, por compartilhar essa questão aí. O método histórico crítico, né, me lembra muito a questão do próprio método hegeliano, né, de antítese e síntese, né, fazer você colar o seu conhecimento, né, usar o seu conhecimento como um grande quebra-cabeça e juntar as peças, né, eu acho absolutamente essencial, né. O problema da precarização do papel do professor é muito complexo hoje, né. Como você viu, né, na virtual, o EAD é uma precarização, inclusive, porque você, mesmo sendo professor, mesmo tendo a qualificação, vai ser só um orientador de apostila. Isso é um pouco triste, né, na visão de alguns gestores, né. E aí eu aproveito, né, para fazer o gancho com essa questão das avaliações, tá? A Campos Sales é Fundamental 1 e 2, ou seja, estamos indo com crianças de até 14 anos, né? Então, eu acho muito lógico, para essa faixa, você não está preocupado com o desempenho, e sim preocupado com a capacidade, com o perfil, com a promessa de desempenho da criança, né? Eu creio que as avaliações mais tradicionais, como PISA e etc., preparo para a descoberta do conhecimento, seja lá num curso que o sujeito queira fazer, ou uma vida acadêmica para a universidade, enfim, se dá quando as coisas aceleram, que é a passagem para o ensino médio, onde eu acredito que caibam melhor, essa é a minha opinião muito particular, onde caibam melhor os indicadores mais clássicos. Para as crianças, na minha sincera opinião, toda avaliação é danosa. E eu volto a lembrar da questão do menino que aprendeu a ler aos 7, e que hoje, veja, se a gente fosse nos apegar demais à questão da avaliação para este extrato escolar, nós estaríamos reduzindo, né, o sujeito, nós estaríamos reduzindo ao aluno, já em tenra idade, a um aspecto meramente competitivo, meramente quantitativo da personalidade dela. Nós temos que entender também a escola do Fundamental 1 e 2 como um espaço de socialização muito importante, e também como os lançamentos de base da cidadania e de preparo para que você escolha, né, o seu caminho. Foi você, né, Cristina, que falou sobre a questão do perfil, né, de quando há essa progressão. Eu acredito que esse perfil ele é descoberto, supostamente deveria estar sendo descoberto, no ensino médio, onde você começa a se aproximar um pouco mais das decisões fundamentais que você deve tomar como sujeito. A saber, correr para o mercado de trabalho, correr para a academia, ou voltar, como eu falei, olha, eu sou muito, né, às vezes um pouco caricato, né, nos meus exemplos, um pouco exagerado, né, mas também o cara chegar no final da terceira série, ótimo aluno, e falar, não, eu quero ser coletor de saúde pública, eu quero ser lixeiro, o que eu quero fazer, correr, passar o dia inteiro correndo. Ué, é a autonomia do sujeito? Seria, né, mas esse sujeito ainda seria um cidadão, isso não se mede. Não existe medida para você fazer. Vai botar o quê? Um curso, um teste de cidadania? Não. Então, eu acho que é interessante, pelo menos, e aí eu coloco firmemente a minha opinião, é que as crianças do Fundamental 1 e 2 devem ser preservadas da competição que está implícita nessa avaliação numérica advinda de provas, que, a bem da verdade, equalizam os saberes. Acredito que essa situação deva ser deixada para o segundo ano, para o ensino médio, e garantir que nós tenhamos criado crianças felizes, conscientes e autônomas de suas escolhas. Olha, eu quero muito fazer faculdade. Não, eu não quero fazer faculdade, eu quero empreender, ou quero fazer um técnico, ou
quero voltar para a fazenda e ordenhar vacas. Whatever. Enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. Assim, até para a gente dar uma finalizada, que já são 9h30, não sei se as pessoas têm, quem mais tem pergunta, acho que a Tercília tem mais uma, mas eu queria te fazer uma pergunta. Entendi das ferramentas, né? Fundamentos, vocês dão basicamente para o Fundamental 1 e 2, e no médio não atuam. Mas, assim, matemática, física é minha vida, números é o que prova praticamente tudo que tem no mundo, até a existência de Deus. Então, vamos pensar no seguinte, como vocês acompanham essas crianças que saíram do fundamental, entraram no médio, na faculdade e posterior? Se existe uma avaliação nesse sentido? Porque se eles aprenderam, ampliar o conhecimento... Muito recente. Então, isso. Como que isso é medido depois, se ele realmente teve esse conhecimento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu gostaria de fazer é muito interessante todo o processo, todo o modelo, e já está meio vinculado à primeira pergunta também, é o quanto tudo isso gerou mudança no entorno que diz respeito a Heliópolis. Né? Se a gente está falando de uma escola com um método de liberdade, né? Com um modelo onde você estimula que as pessoas pensem, avaliem, estudem de uma forma diferenciada. E ela já tem 25 anos. Por que a gente não consegue enxergar resultado no seu entorno, que seria ali em Heliópolis? Acho que essas seriam as duas perguntas, e aí depois eu abro para quem mais gostaria de perguntar alguma coisa para você, tá? Para a gente encerrar depois. Pode ser? Pode ser, claro. A questão do acompanhamento é uma métrica recente, né? Então, o Brás tocou aquilo durante muito tempo, foi o tempo dele, então existe uma nova diretora que se preocupou em consolidar uma série de conquistas, e ela nos comentou que eles estão fazendo eles têm um acompanhamento não estruturado, então analisando como vai ser feito esse acompanhamento, né? Existem as histórias das pessoas que se ligam emocionalmente com a escola. Muitas histórias. E são essas que dão... É uma certeza que aquilo dá certo, mas ao mesmo tempo não é uma certeza matemática, né? Porque vem quem quer. Então, algumas histórias devem ficar por aí, né? Uma coisa que a gente deve entender também, até por causa do entorno, é a própria questão do seu capital intelectual enquanto família. Às vezes você tem uma ótima escola, só que os boletos continuam chegando na família, e a família às vezes pressiona e fala, faz um ensino técnico, corre aí no ensino técnico que você já vai trabalhar, já vai ajudar em casa. Então existem toda uma série de condicionais sociais que podem distorcer as análises desse acompanhamento. Às vezes, da gente saber que a pessoa tem condições, mas ele acaba se conformando ali, porque os laços sociais são muito fortes. Então, o sujeito ganha um determinado nível... Eu discordo. Oi? Eu discordo totalmente dessa sua abordagem. Eu acho o seguinte, existe essa interferência da necessidade familiar, sem sombra de dúvida. Mas o acompanhamento, o que me parece, desculpa, Luiz, é que você faz uma suposição e não uma constatação. Sim, gente. Não sei se eu deixei claro, mas a nova diretora, ela assumiu há pouco tempo e esse acompanhamento não está sendo feito de forma estruturada. E eu citei esse quadro como sendo um quadro exemplo. Eu disse, por exemplo, numa determinada situação, assim, assado. Gente, não é um quadro geral, tá? Ok. Desculpa, então. Não tem medidas ainda. Ainda não existem medidas. O que tem vindo são histórias de sucesso. Então, não dá para levar as histórias de sucesso como sendo indicador, porque são as pessoas que estão ligadas sentimentalmente ao lugar, e muitos talentos podem ter sido forçados a uma entrada, às vezes, prematura no mercado de trabalho e terem simplesmente não ido em frente nas faculdades ou para a vida acadêmica. Né? A gente sabe que existe, é uma realidade, estamos no entorno
pobreza. Então, se o sujeito se permite um pouco mais de sonho, às vezes ele vai no que existe de mais objetivo. Puxa, vou fazer aqui na Martin Luther King ou num bom ensino técnico, já vou sair, já vou ganhar 3 salários mínimos como um bom técnico. Às vezes, para ele faz sentido, né? Então, é só um quadro, né, de exemplos, né? Como eles ainda por cima são uma escola de fundamental de 1 e 2, muitas vezes os alunos saem e vão para escolas completamente diferentes, com uma situação, nossa, uma precariedade sem tamanho. Então, a cidadania sobrevive, os valores de cidadão sobrevivem, mas a vida acadêmica dele vai ser destroçada nesses 3 anos que ele vai passar numa escola de 2º grau, nossa, terrível. Então, é muito complicado, porque não existe uma articulação sistêmica para isso. Então, por isso, esse acompanhamento realmente é muito cruel, talvez seja até triste. Que aquele aluno bom pra caramba acabou não conseguindo entrar numa determinada... Porque, por exemplo, no caso da Martin Luther King, de mecatrônica, quase 37 alunos por vaga. Né? É muito, muito concorrido. E às vezes aquele aluno bom, mas que não perfora, não desempenha 100%, às vezes fica fora da festa. E vai cair numa escola meia boca. E aí esse acompanhamento... Né? Então, no caso da escola em si, os indicadores que eles respondem ao MEC, dentro dos modelos de avaliação que eles têm durante a escolha durante o estudo dos temas, responde bem à legislação. Então, ele pode chegar no MEC e mostrar, olha, estamos aqui um pouquinho acima da média. Ela não disse números, mas ela falou, sim, estamos acima da média. Se é isso que se quer. A escola não busca isso é muito importante. Ela busca despertar o amor do conhecimento, a responsabilidade do ensino e a definir uma cultura de paz. E isso responde um pouco à questão da mudança do entorno, Tânia. Esses 3 eixos, né, que eu citei, o principal deles foi a questão da cultura da mudança. Começou, lembrem-se, com a escola sendo ocupada pela comunidade após o assassinato de uma moça na frente da escola, que trouxe a comunidade para dentro. Então a comunidade participou, houve uma mudança do entorno, no sentido de se apropriar a escola. A escola, inclusive, foi muito feliz, ela quebrou os muros. Simbolicamente, ela foi lá antes, inclusive, do CEL, porque era um terreno relativamente grande, que foram instalados outros equipamentos públicos. Mas tinha um muro. Então eles foram lá e quebraram os muros. Houve essa mudança simbólica também, do ponto de vista do urbanismo. Né? Mas aí deixa eu te fazer, assim, mudança do entorno com relação à sociedade. A gente tem ainda um índice ali em Heliópolis bastante elevado de violência. Né? Violência no que diz respeito para dentro e para fora, né? E a gente tem medo de passar ali quando vai pela Imigrantes, né? E tem que pegar aquele pedaço que até hoje não conseguiram resolver, é um absurdo, mas a gente tem que passar ali. E todos os dias, todos os carros que passam ali, a maior parte continua sendo assaltado. Eu acho que o maior indicador da escola, e aí, assim, falando de um projeto que está sendo estruturado também dentro de uma comunidade, e o índice que a gente está utilizando, que vai representar efetivamente a mudança dentro do que a gente quer para a sociedade, é a hora que ele comece a refletir o entorno dessa escola. Então, assim, você tem proximidade, né, trabalha lá dentro, acho que essa nova gestora talvez devesse estar bem focada, né, ou olhar bem para esse indicador, que ele é o mais importante que ela vai ter dentro do processo, dentro da escola que vocês estão, né, que está sendo criada. Eu gostaria muito de visitar, não sei, outras pessoas no grupo, conhecer pessoalmente, até para entender um pouco melhor, né, o método e tal. E, de novo, voltando, né, eu considero que o modelo, ele é vitorioso, ele é bom e deve ser replicado, e eu acho que é por isso que ainda não foi replicado, tá, Luiz? Não por conta de aspectos políticos, nada disso. É porque ainda você não consegue medir exatamente o resultado. A ideia, a forma, né, tudo isso é encantador, né? Imagina, não imagino só dentro de uma escola pública,
Eu imagino isso de uma forma geral, para todas as escolas, né? E mais um método para ser utilizado em todas as escolas. Mas o resultado, ele efetivamente, ele consegue ser tratado, né, que ele é positivo mesmo na hora que você colhe esses indicadores de resultado. No caso dele, que está dentro de Heliópolis, seria o indicador dentro da própria sociedade, né, que a escola se encontra, e no caso do resultado desses rapazes dentro do mercado de trabalho, dentro do ensino superior e dentro de algumas coisas. Eu acho que seria a forma mais imediata de medir. Eu discordo de você, acho que tem como medir, sim, dentro do Fundamental 1 e 2, né, criar indicadores que não sejam notas de prova, criar outros tipos de indicadores para poder avaliar essas crianças. E a gente sabe que já não são tão crianças assim, né, porque criança de 14 anos está fazendo neném, está virando mãe, está virando pai. Então, eu acho que seria, nossa, não sei se a Cris concorda comigo, a terceira seria trabalho muito interessante elaborar indicadores para uma escola com esse modelo para poder fazer uma avaliação de resultado efetivo e até de decisão. E até imaginar que com isso possa ser replicado, sabe? Porque aí você consegue fazer os ajustes, né, finos, onde isso aqui pode ser melhor, onde esse daqui não está legal, vamos tirar fora, ou vamos ressaltar mais esse, né, que esse aqui deu bastante resultado. Eu imagino assim. Não sei se alguém vai fazer só uma observação. Para fazer um acompanhamento desse tipo e se levar em consideração o tempo que a escola existe, precisa de um trabalho braçal muito grande, porque tem que localizar ex-aluno, tem que ver o que aconteceu com esse indivíduo. Quer dizer, lugares que eu sei que fazem esse tipo de estudos, uma das melhores, isto é a Inglaterra. Eles pegam e estudam grupos de pessoas dos 8 aos 65 anos e conseguem fazer o acompanhamento, avaliações anuais e tudo mais. Eu acho que é possível fazer, mas precisa fazer um plano estratégico muito sério, senão nós vamos morrer na praia. Eu entendi que eles têm pelo que o Luiz comentou, né, eles têm uma orientação, como se fosse uma lista, um cardápio, né, que nem o Luiz comentou, um cardápio que tem uma complexidade que ela vai evoluindo de acordo com séries ou idade dos alunos. Se eu entendi mais ou menos isso. Mas aí me fica a dúvida, assim, então tem um assunto de biologia, tem um assunto de humanas, tem um assunto de, entendeu? E o quanto isso permeia em termos de conhecimento do todo, né? E aí o quanto essa criança ficaria, por isso que eu gostaria de visitar para entender melhor, quanto ela fica preparada para alimentar o seu próprio ecossistema, que é dentro de casa e dentro da sociedade de Heliópolis, e o quanto ela fica preparada para estar no mercado de trabalho, concorrendo e dividindo o mesmo espaço com alunos com modelo tradicional de ensino ou modelos um pouco diferentes, mas não tão livres como esse que foi abordado, entendeu? E aí, como não tem indicador, a gente fica com dificuldade de enxergar isso, né, Pedro? É verdade. Acho que o maior choque é quando eles saem dessa escola com uma liberdade grande e passam para uma escola tradicional, onde eles estão em desvantagem na parte do conhecimento formal, eu acho, né? Pelo que eu entendi. E estão em vantagem no aspecto da cidadania, do relacionamento, etc. Tal, mas vão encontrar um bando completamente diferente. E é bando mesmo, gente, sem preconceito, sem querer diminuir as pessoas, porque eles não tiveram essa informação. Então, eles estão soltos, é um bando sem liderança, né? Eu achei a experiência interessantíssima, mas eu acho que a gente precisaria aprofundar isso. Acho que todos nós aqui gostaríamos de visitar, não sei, a Tercília, a Cris, quem Sim, Márcia, claro, podemos fazer uma... Para conhecer vamos fazer um tour. melhor. Porque quando a gente... Então, deixa eu só fazer, então, umas questões.
Lógico. Acho que podem... Alô? Oi? Alô, voltou. Todos me ouvindo? Uhum. Voltou. Deixa eu falar uma coisa que é interessante, tá? Nos últimos 15 anos, a favela de Heliópolis é a única parte da cidade de São Paulo onde o índice de homicídios diminuiu muito além da curva padrão. Diminuiu 85% nos últimos 15 anos. A escola, ela faz a tal da caminhada da paz por dentro da favela há 20 anos. Então, acredito que se a gente fosse começar a falar de números, nós vamos falar um pouco mais deles aqui rapidinho. Inclusive, só usando também a questão do MEC, voltar à situação das avaliações que devem ser reconhecidas como MEC para a proficiência do aluno, né, para medir proficiência. Mas essa seria a primeira, acredito, que a primeira métrica, né, para responder quando a Tânia me pergunta dessa questão do entorno, né? Então, a gente tem um entorno numa determinada situação social e que hoje, 15 anos depois, além da curva estatística, tem lá uma diminuição numa determinada situação que, inclusive, casa-se com a cultura da escola, com a cultura interna e externa da escola, né? O que nos leva a essa questão do trabalho metodológico científico, né? Lá fora mais normal, aqui nem tanto, é o quê? É o mecenas falar, olha, eu vou dar 50 mil para determinada faculdade ou grupo de estudo, levantar a resposta. Então, se a gente estruturasse olha, poxa, vamos fazer um acompanhamento, vamos fazer o histórico de inserção desse aluno? Bacana, vamos montar uma equipe. Então, vai lá, monta uma equipe, vê quantas pessoas são, quanto tem, monta um plano de trabalho, vê quanto custa, mercado, né? No caso específico aqui, falando só um pouquinho do currículo, a questão da transversalidade lá, Tânia, dos assuntos, eles não são... todo assunto carrega dentro dele humanas, exatas, biológicas, químicas. Por exemplo, meu óculos. Então, existe química para fazer os plásticos, existe ciência exata para falar de ótica, existe história para falar da necessidade dos olhos. Enfim, cada assunto ele é transversal, não existe o estanque, né? O conhecimento ele é apresentado como um todo conexo, né? Então, por isso eu poderia dizer, na base do acreditar por conhecer o sistema de segundo grau público aqui em São Paulo, que os alunos eles não estão em desvantagem, porque eles são capazes de aprender, porque esta é a ideia da Campus Sales, é ensinar a aprender. Então, quem está em desvantagem são os outros alunos que não tiveram o mindset do tipo, olha, o conhecimento está posto aqui na minha frente, eu vou aproveitá-lo, né? Então, a gente poderia falar dessa questão das métricas dividindo dentro desses dois universos, né? Do ser, das crianças do primeiro fundamental 1 e 2, que preparam seu mindset para aprender e a partir do médio, assim, agora estou plenamente preparado a aprender, posso entrar aqui nesse sistema que eu vou performar bem nele, né? Então, como opinião pessoal, acredito que não existe assim uma desvantagem per se, né? Afinal de contas, nós temos poucas boas escolas de segundo grau no estado, né? Então, um aluno de Heliópolis, e isso nós teríamos, é óbvio, certeza apenas fazendo um trabalho estruturado com metodologia científica e tal, eu acredito não estarem em desvantagens ao sair da Campus Sales, né? Mas isso fica para uma reunião onde nós, pessoas sensacionais, vamos bolar uma metodologia para fazer acompanhamento e podemos dizer, olha, dá certo sim, né? Eu queria citar, inclusive, esse ano, ou no final do ano passado, em Dubai, uma vez por ano, acho que acredito que aconteça lá, a Microsoft doa $1 milhão para o melhor professor do mundo. O segundo professor do mundo, que ganhou lá um bom dinheirinho e umas coisas para a escola dele, é de São José do Rio Preto. Olha, né? Que legal. Isso. E adivinha como é que começou o projeto pedagógico dele?
Começou ligando para os pais, trazendo os pais para dentro da escola e falando para os alunos que eles é que deveriam também, com a ajuda da família e tudo, tal, com uma outra metodologia específica dele, não tão transformada, né, tão derivada como a da Campos Sales, mas com essa alavanca. Traz todo mundo para dentro de casa. Então, eu queria encerrar, inclusive, colocando como sugestão, vocês entrarem no YouTube Filmes e pagarem R$ 6,90, que é um filme que dá para alugar, chamado Nunca Me Sonharam. Ele foca em 4 escolas cuja proposta pedagógica transforma o entorno. Então, uma no Rio, uma em São Paulo, uma no interior do Rio Grande do Sul e outra no interior do Piauí, que é a queridíssima escola de Cocal dos Alves, que também tem uma história fantástica. De comum, todas elas têm esses 2 aspectos que eu comentei, mais o aspecto temporal. Uhum. Excelente, super bom. Acho bacana essa coisa dos pais na escola, porque é fundamental, né? Sem isso não funciona. E não é só na reunião de pais e mestres, é dia a dia. De jeito nenhum. Né? Exatamente. Enfim, vou até colocar dentro do grupo, tanto no Facebook como no WhatsApp, a sugestão do seu filme, porque eu acho que quando a gente está falando de inovação, de futuro, né? E que essas crianças têm que estar preparadas para um modelo diferente, né? A transformação passa a ser essencial, né? Dentro dos processos, né? Passa a ser muito importante ter um peso diferente. Independente se ele vai escolher, né? Independente se ele vai escolher mercado de trabalho ou não. Ele vai essa é a ideia, um ser humano preparado, autônomo para fazer suas escolhas. Essa é a ideia. Uhum. Luiz, super obrigada. Eu vou participar de um grupo de estudo. Obrigado. Não, foi ótimo você trazer essa história, porque eu no dia que você falou eu não conhecia, e você viu aqui o grupo inteiro não conhecia, né? Então... vamos tentar arrumar uma maneira de visitar a escola, ela é bem concorrida realmente, né? São 2 dias por semana apenas que eles recebem as pessoas para não tumultuar. Eu vou entrar em contato com a diretora e vou ver direitinho como a gente pode organizar isso. Todos nós temos agendas corridas, enfim. Né? É uma escola, é uma tarde inteira que acaba se investindo, porque, como eu falei, a diretora recebe, mas boa parte do tempo nós estaremos sendo guiados por alunos, né? E é uma experiência muito interessante você conversar com a molecada e depois você volta para o anfiteatro onde a professora fala das questões administrativas. Então é uma tarde, leva pelo menos 3 horas e meia até conhecer todos os detalhes. Mas é ótimo conhecer modelos novos. A gente já tem a Márcia também tinha passado, que tem um modelo diferente, que é um modelo tradicional, mas com as crianças ficando na escola o dia inteiro, tem um método complementar, e prepara esses meninos para uma vida futura diferenciada, universidade e tudo mais. Então, a gente tem 2 aí na listinha para visitar. Lá é só marcar e a gente visitar, então vamos esperar você passar em umas datas para a gente poder visitar também Campos Sales, tá bom? Maravilha! Gente, muito obrigada. Alguém quer fazer mais alguma observação? Eu quero agradecer ao Luiz por fazer essa apresentação, foi muito interessante. Eu sou chata mesmo, viu, Luiz? Eu pergunto, eu sempre atrapalho. Que ótimo! Obrigado, nossa, amei! Olha, foi muito bom, muito bom. Muito obrigada por tudo. E quando a gente puder visitar, eu acho que vai ser muito produtivo, vai ser muito legal. Tá bom? Você quer falar alguma coisa, Júlio? Que eu vi que você abriu o microfone. Para não falar besteira. Mas parabéns, excelente apresentação. Tá bom. Então tá. Luiz, super obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e vamos em frente, o melhor ainda está por vir. Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. E até a próxima reunião do grupo, ok? Um abraço. Boa noite. Obrigada, Tânia. Tchau, pessoas. Tchau.